Boa noite, meus queridos alunos. Uma satisfação estar com vocês em mais uma noite aí de aprendizado. Então, hoje, né, quarta-feira, vou gravar a aula e repassar para vocês. Espero que o conhecimento aí seja bom para todos. Conhecimento e aprendizado, né? Nós aprendemos um com o outro a cada dia. Então, isso é o que vale, é o que importa. E, como de costume, né, eu vou aqui abrir nosso plano de aula, né, o que nos norteia é o nosso planejamento semestral, né? Então, seguindo o que tem no nosso plano de aula, hoje, dia 16/6, hoje trabalharemos a teoria da decisão, né? Então, lembrando, hoje aula síncrona e próxima aula assíncrona, tá? Então, próxima quarta-feira, aula assíncrona. Vocês vão ter a leitura do processo decisório de Gilberto Moritz. Então, vocês vão ler a terceira parte do planejado, e no sábado a gente vai ter uma aula assíncrona também, né? Uma aula complementar, para complementar o nosso horário. Então, vai ser a quarta parte do livro Processo Decisório, de Gilberto Moritz. E a gente só vai se encontrar aí, né, dia 30/6. Então, dia 30/6, aí a gente retoma. Lembrando, hoje, dia 16, aula síncrona, próxima aula assíncrona, próxima quarta assíncrona, né? Então, no sábado da semana da aula síncrona, a gente vai ter também uma aula complementar que está síncrona. Então, continuarão a ler aí a leitura do livro, né, Processo Decisório, que vai de encontro com tudo que a gente aqui está debatendo em relação à nossa disciplina. Bom, avisos gerais foram dados, né? Espero que tenham feito o fórum avaliativo, porque o fórum foi reaberto, né? Muitos aí não responderam e perderam ponto. Lembrando que essa pontuação é para a nossa primeira prova, né? Então, a gente vai ter fórum, questionário e trabalho em grupo. Lembrando que já perdeu aí, já tem menos um ponto. No final, não me peçam ponto, né? Já falei, o acordo que foi conversado entre todos foi: vocês seguiriam o plano e a gente trabalharia, né, dentro do acordo aí, traçado aí por todos, né? Tratado, né, por todos, traçado por mim e tratado por todos quando a gente fez o acordo geral. Bom, então, como a aula é gravada, eu vou abrir o material, vou fazer os relatos, né, vou passando os slides, e lógico, se tiver alguma dúvida em relação ao material, fala comigo. Vocês têm os canais e sabem qual é, né, o e-mail institucional que a gente tem, né? E vocês também têm o meu número de telefone nos grupos das disciplinas que foram criados. Dúvidas, tratem por esses canais. Podem falar diretamente comigo. Eu tenho 48 horas para respondê-los. Bom, então vamos começar nossa aula. E hoje, né, a gente vai tratar sobre a teoria da decisão na nossa disciplina, né? Modelagem para apoio à tomada de decisão. Então, né, conforme todos sabem, todo dia tomamos decisões, né? E essas decisões, elas traçam, né, nossa jornada diária, seja familiar, né, os grupos formais, né, seja profissional, seja no ambiente acadêmico ou no ambiente informal, né, com os amigos, num clube, num bar, onde você esteja. Então, dentro, né, dessa tomada de decisão, existem algumas teorias, né, que partem de métodos e, consequentemente, técnicas que agrupam esses métodos, e a gente hoje, né, vai conhecer algumas destas. Lógico, de uma forma mais generalista. Acredito, né, que no período da extensão, que é o período de férias, eu possa ministrar algum curso de extensão para vocês. Então, a gente pode abordar alguma técnica com mais ênfase, tá? Mas, lógico, hoje, nesse momento, a gente vai dar uma geral, né? Vai ver de modo generalista a questão da teoria da decisão. Dúvidas, falem comigo. Eu vou estar passando os slides e qualquer coisa, acessem os canais, e-mail e WhatsApp.
Então, né, a gente começa a aula de hoje fazendo uma citação de um grande estrategista, né? Tomada de decisão, ela parte por estratégias. E a gente fala de Napoleão Bonaparte. Então, eu abro a aula hoje com uma citação dele, né? E ele vai dizer o seguinte: nada é mais difícil e, portanto, mais precioso que a habilidade de decidir. Napoleão Bonaparte, como outros estrategistas, né? A gente está falando da questão belicista, a questão da guerra, ele vem de uma questão de liderança que é aquela dos traços, né? Ele adquiriu conforme o tempo, foi para as escolas militares e a partir daí ele aperfeiçoou essa sua liderança. E a questão da decisão, né, seja em ambiente corporativo, seja num grupo formal ou informal, ela é muito difícil. E a gente tem também os parâmetros de ganha-ganha e ganha-perde, né, o trade-off, e a gente vai ter também o ganha-ganha, né? Então, a teoria de decisão, ela não vai dizer que a questão, o objeto discutido vai ser bom para todos. A lógica é que seja, né, a questão mais democrática, a lógica é que seja. Mas vai ter pontos do ganha-ganha, onde todos saem beneficiados, e outro que é o ganha e perde. Alguém vai perder e alguém vai sair ganhando. Isso é normal no processo de decisão e cabe aí, né, de modo mais objetivo, o administrador decidir. Lembrando também que o administrador, ele não necessariamente, ele deve tomar a decisão unicamente porque ele acha. Ele precisa fazer escutas, ele precisa observar, ele precisa de relatórios e dados para que tome uma tomada de decisão justa e que tenha o máximo de acerto para que isso aconteça. Então, né, com as palavras de Napoleão Bonaparte, veja que intimidade, Napoleão Bonaparte, ele faz referências à habilidade de um comandante, né, tomar iniciativas no campo de batalha durante um confronto. Mas ele também reflete nesse risco que se expõe um administrador. Então, quando é tomada decisão, né, a gente está, se a gente for pensar aí no modo hipotético, a gente vai estar no campo de batalha. A gente vai estar no meio de um tiroteio, né, tomando decisões e se esquivando, ou talvez enfrentando, né, que se esquivar não é a lógica, mas enfrentando é a palavra mais certa. E a partir daí tomar a decisão. As decisões podem ser positivas ou negativas, elas podem estar acontecendo no momento bom ou no momento de crise, dentro, né, de uma corporação, de uma empresa, de um grupo. Então, todas as decisões, né, devem ter estreita relação com o aproveitamento das oportunidades. E também a questão da competência, né? Então, essas decisões, elas são classificadas em rotinas, pode ser decisão diária, decisão mensal, decisão anual, semestral, né, bimestral. E existe um esforço muito grande de análise, né, uma questão muito analítica. Aí é onde eu volto à questão dos dados, né? A questão de observar, a questão da escuta, a questão de ver as partes e entender essas partes para tomar uma decisão coerente. E para isso tem que ter competências, né? Então, quando a gente elenca, né, aí Chiavenato diz isso, e outros teóricos da administração também falam, quando a gente vai elencar essas competências, né, a competência que um administrador deve ter, que um líder deve ter, a gente vai ver, né, a gente consegue analisar que com certas competências a gente consegue tomar melhores decisões. E essa competência, ela é intrínseca, né? Então, quando a gente está tomando decisão, a gente está falando do ser humano, e o ser humano é complexo. Então, cada um, né, pensa de um modo diferente, age de um modo diferente em determinadas situações. E quando a gente fala num grupo formal, fala numa empresa, né, a cultura organizacional, a gente tende a escolher as pessoas para que elas ocupem certas posições com o máximo de aproximação que ela tenha da cultura organizacional que se almeja na missão, visão, valor, os objetivos e política empresarial que compete aquele local. Então, as competências, ela parte da questão intrínseca do homem, ela vem pela sua criação, se a gente pegar uma questão sociológica, então ela entra no cognitivo do homem e a partir daí ela é moldada, né? E esse molde ela vai dar primeiro no grupo familiar. Então, depois ela começa, né, a perceber algumas situações, a agir, o modo de agir, o modo de pensar, o modo de falar, o tom de fala. Então, tudo isso parte de uma questão de cognitiva que a gente vai aprender no ser familiar.
Depois a gente vai para uma coisa mais formal, quando a gente tenta, né, quando a gente adentra as ciências, a gente começa a estudar, vai para uma escola de administração, escola de direito, escola de economia, a partir daí a gente começa a trabalhar essa competência de um modo mais profissional, acadêmico profissional, né? E o ser humano, ele pode ser moldado, ele vai ter sua essência, mas ele pode ter ser moldado para ter mais competências ou trabalhar as que tem de modo positivo, né? E se ela for negativa, tentar aí dar uma equalizada para que ele pelo menos entenda que o ambiente corporativo é cercado, né, de questões éticas, questões morais, questões política empresarial que ali dentro tem que ser precisa ser seguido, né? Precisa ser seguido. Então, de certo modo, o que é competência, né? Então, é a qualidade que cada ser humano, né, tem fisicamente e intelectualmente. E ele vai colocar essas competências frente a desafios. Então, um desses desafios é tomar decisão. A gente também tem planejamento, a gente tem plano a ser traçado. Primeiro vem um plano, depois vem um planejamento. E elas precisam, né, ser bem informadas e coerentes para que todos estejam, né, trabalhando ali, para que todos sejam informados, para que todos tenham ciência do que está acontecendo nessas tomadas de decisão. A tomada de decisão, ela não pode, né, partir de uma escuridão e ficar no escuro sendo utilizada por alguém. Ela deve ser informada e que todos tenham ciência disso. E ela vai contemplar, né, ela vai contemplar grupos, e esses grupos são dotados de habilidades, atitudes e conhecimentos. Então, quando eu tenho habilidades, atitudes e conhecimentos, eu estou apto a fazer ou a realizar tarefas, né? Tarefas, seja trabalho, seja familiar, seja no ambiente acadêmico. E isso refere-se às ações do comportamento, né? Então, quando a liderança, de certo modo, ela consegue, né, identificar certos comportamentos em equipes ou em grupos, ele consegue ter competência para implementar ou para contribuir, fazer mudanças melhores. Então, isso parte, a tomada de decisão, a competência, ela parte também do olhar do gestor, do olhar do líder, né, para com o seu grupo. E, além disso, né, quando eu vou tomar uma decisão, eu tenho que recapitular alguns pontos aqui com vocês, que é o seguinte, que é a questão dos níveis de decisão. Tem um nível estratégico, tático e operacional. Então, recapitulando, o nível estratégico é aquele nível que parte da alta direção, né, diretores. O nível tático parte para a departamentalização, parte para os gerentes e coordenadores, né. E o operacional, ele vai partir, né, para a base da pirâmide, que eu vou ter, né, dentro dos setores, cada um com seu cargo e sua função. Então, parte daí. Então, lembrando, para a gente aqui não esquecer, né, que esse nível de decisão estratégico, ele tem uma decisão, ele pode durar até 5 anos, ou mais, né? O tático, ele pode ser de meses ou até 2 anos. Então, veja, eu tenho um nível estratégico quando eu vou pensar, né, planejar a tomada de decisão de forma geral, né? Tem um nível tático, que é a hora de implantar isso, é a hora que eu tenho meus gerentes, eu tenho meu grupo, para que eles façam com que a equipe operacional vista essa camisa, porque quem vai, né, dinamizar, quem vai operacionalizar, de certo modo, e quem vai conduzir isso é o operacional. Sem ele, é só ideias. Então, eu tenho a questão estratégica, né, o nível de decisão estratégico, o tático e o operacional. E esse operacional, ele precisa ser conduzido, né, precisa ser operacionalizado, de certo modo, em dias ou em alguns meses. Para se ter sucesso na decisão, né, eu preciso de responsabilidade. Então, responsabilidade me traz o quê? Me leva aonde? Me leva a leis, né? Me leva a decisões. Então, eu preciso de responsabilidade perante as leis. Especialização. Eu preciso ter conhecimento teórico e prático. Eu preciso de coordenação. Então, preciso transmitir ordens que devem, né, de certo modo, ser cumpridas e coordenar esse processo de decisão, né? Então, eu não posso só dar ordens, eu tenho que coordenar, tenho que fiscalizar, né? Tenho que estar observando para que isso seja
a certo modo cumprido. Eu preciso também, né, entender que esse processo, ele não é um processo perfeito, ele pode ocorrer falhas, e eu tenho que estar preparado, eu tenho que ter cacife, né, na realidade, para tentar driblar eventuais falhas no processo. Então, eu preciso, né, estar pronto ou ter planos B para estar cobrindo essas falhas no processo. Então, nenhum processo é perfeito. Talvez, né, a decisão a ser tomada também não seja benéfica para todos, e ela vai decorrer de falhas. Porém, não planejar para a tomada de decisão é um erro. É mesmo que você ficar jogando na loteria toda semana achando que vai ficar rico e deitado em casa. Então, precisa de tentar, né? Precisa planejar. Então, quando eu planejo, né, para tomar a decisão, eu tenho que fazer um plano. E, a partir daí, eu tenho que estar preparado para essas falhas no processo, que, de certo modo, vai acontecer. Tempo. Eu preciso de tempo para conter ou mitigar a incerteza, e também preciso, né, aumentar o risco de uma decisão. E essa incerteza, quando eu estou, né, caminhando para a incerteza, isso pode levar as pessoas ao nervosismo e, de certo modo, pode aumentar o risco de uma decisão apressada no processo. Então, eu tenho que ter tempo para minimizar a incerteza e conter, né, o risco de uma decisão apressada. Às vezes, as decisões apressadas, elas não são cabíveis, e não é que não é cabível, não é prudente. A palavra certa é prudente. Não é prudente uma decisão apressada, seja em nível estratégico, tático, operacional. Então, né, eu tenho essas etapas, né, que são comuns à tomada de decisão na administração. E ela consiste em quê? Reconhecer que há um problema a solucionar, né? Então, se eu parto de uma decisão a ser tomada, eu tenho um problema. Então, eu tenho que elaborar alternativas para o meu plano de ação, e eu tenho que também, né, avaliar os pontos positivos e negativos, que são as vantagens e desvantagens do processo. Tenho que escolher e implementar a alternativa preferida. Então, veja, a alternativa preferida, ela está entre os métodos e técnicas que você vai usar, e esses métodos e técnicas, através de dados, vão ser compilados através de dados quantitativos ou qualitativos, e a partir daí você vai ter alternativas a seguir, né? Vai ter pontos positivos, negativos, se são soluções internas ou externas. Eu também tenho que avaliar os processos de decisão para recomeçar o processo se a decisão não foi a melhor. Então, veja, eu tenho que avaliar, eu tenho que fazer uma autoavaliação do processo, eu tenho que me avaliar, e eu tenho que também ver se esses resultados foram coerentes para que se tenha a resolução do problema. Sendo assim, né, se a melhor alternativa, a alternativa que eu escolhi, não foi bem sucedida, eu posso também, né, recomeçar o processo e tomar uma decisão acertada para esse processo. Quando eu falo acertada, né, a gente veja como o ser humano é muito positivista. Acertada, a gente sempre pensa em ganhar, né? Mas a que seja melhor, né, para aquele momento. Lembrando que vai ter incertezas no meio do caminho. E para essa tomada de decisão, eu tenho alguns modelos a ser seguidos, né, que são baseados em técnicas científicas que não só norteiam a administração. Então, né, eu lembro a vocês que as técnicas e modelos, elas são usadas por toda a ciência, principalmente as ciências sociais aplicadas, né? Quando a gente vai falar, vamos falar de técnica, diagramas, matriz de gravidades, quando a gente vai trabalhar modelos matemáticos ou estatísticos, né? Ela não só é usada pela administração, então, mas também, né, cabe estar informando ao aluno que existem modelos e técnicas que podem melhorar, né, sua tomada de decisão e seu planejamento diariamente, mensalmente, anualmente, semestralmente, como ele queira ali aplicar.
Esses modelos e técnicas, eles não podem, não é que eles não possam, você pode agregar outros, né? Então, você pode agregar pode escolher um, mas também pode agregar outros para melhorar ali seu processo de decisão. É aquilo, né? Eu uso o brainstorming com análise SWOT, eu uso análise SWOT com diagrama de Chikawa, né? Que é espinha de peixe, para utilizando essas técnicas, eu tenho ali uma aproximação de informações que talvez me norteiem, né, melhor no caminho. Até quando a gente falou a parábola de Alice no País das Maravilhas, no País da Maravilha. Se estiver errado, vocês me corrijam depois, podem tirar onda com a minha cara. Mas bora lá. Então, o gato, né, ela chega para o gato e o gato está em cima de uma árvore em 2 caminhos. Ela pergunta ao gato qual caminho ela vai seguir. E o gato pergunta a ela aonde é que ela está indo, né? E ela diz, caminho pouco importa, eu quero chegar em algum lugar. Então, pegue qualquer caminho, o gato diz a ela, né? Então, veja, ela não toma uma decisão, ela joga a decisão para o gato pergunta a ela se ela sabe para onde ela quer, e ela não sabe. Ela não traçou, né? Ela não planejou, ela não tomou uma decisão coerente. E para essa tomada de decisão é pertinente que o administrador, ou o bacharelando em administração, né, no caso de vocês estudantes, conheçam algumas técnicas, até para estar utilizando em outras disciplinas, estar utilizando um TCC futuramente, em um artigo científico, em um resumo, ou querer contribuir, se já trabalham na tomada de decisão aí do seu ambiente de trabalho, no estágio, aí vocês podem aí estar utilizando esses modelos, né, esses métodos e técnicas aí para dar para agregar, né, mais conhecimento nas suas respectivas áreas aí. E dentre esses, né, eu vou citar alguns aqui, claro, de forma genérica. Depois a gente pode fazer lá, né, no momento da extensão, num período de férias que abre minicurso, eu posso dar minicurso. Um dos minicursos que eu vou abrir, inclusive, né, até pertinente estar falando, é a matriz, né, de Guth, que é gravidade, urgência e tendência. E vou também estar abrindo um de currículo Lattes, que é junto com a professora Jéssica. E aí, quando tiver tudo prontinho, a gente coloca no SIGA e informa a vocês aí. E é até bom, né, tá aprendendo essas técnicas para estar fazendo uso aí, não só aqui no ambiente acadêmico, mas em outros ambientes. Então, ó, como esses modelos para tomada de decisão, eu tenho modelo de Simon, eu tenho modelo militar, eu tenho modelo de Kepner e Trigoi, eu tenho modelo de pesquisa operacional, CPSI, Guilford e Mitzenberg. E a gente, né, de forma geral, eu vou apresentar aqui cada um destes, né? A gente não vai entrar fundo nesses modelos, porque senão passaríamos dias aqui debatendo, que é até prazeroso. Mas a questão do tempo, para vocês e para mim, né, nos deixa aí sem esse... a gente não tem o tempo total para fazer isso agora. Mas no curso aí eu vou escolher um para a gente trabalhar, ou o da matriz Guth já é certa também, que agrega no modelo de tomada de decisão. Então, o modelo de Simon, né? O modelo de Simon está dividido em 4 etapas. Então, Simon diz o seguinte: escolher as ocasiões para tomar uma decisão, avaliar linhas de ações possíveis, né? Escolher uma linha de ação para tomar uma decisão, e escolher avaliar as escolhas passadas. Então, veja, eu preciso escolher a ocasião para tomar uma decisão, avaliar as linhas de ação possíveis, né, coletivo, possíveis, escolher uma linha de ação, escolher uma. E a partir dessa ideia, né, a partir desses 3 pontos que norteia a decisão de Simon, eu tenho que avaliar as escolhas passadas. Então, né, eu tenho que analisar minha ação, minha linha possível e minha linha de ação. Então, eu tenho que escolher uma destas para colocar toda a minha força. Então, ó, Simon ele fala o seguinte: eu preciso escolher as ocasiões, eu tenho que avaliar minha linha de ação possível, né, que está naquele momento para mim, e escolher uma dessas linhas para trabalhar, e a partir daí avaliar essa escolha.
Então, né, as fases que Simon vai falar é o seguinte: inteligência, né? Existe algum problema na inteligência? Então, quando a gente parte da ideia de inteligência, a gente tem a inteligência artificial e tem a inteligência humana, né? Que é inerente ao ser humano, claro. Então, eu tenho que analisar se existe algum tipo de problema entre essas duas partes. Projeto. Quais alternativas seguir? Qual projeto seguir? Lembrando, né, que para se fazer um projeto, eu tenho que estar ciente de quê? Eu tenho que estar ciente dos meus recursos financeiros, meus recursos tecnológicos, meus recursos humanos, né, meu capital humano. Então, tenho que estar ciente disso. Então, qual alternativa aí seguir? E também tenho que escolher a implementação, né? Como eu vou implementar isso? Qual eu escolho? Será que vai funcionar ou não? Então, eu vou fazer a escolha quando eu avalio se meu projeto vai ser viável, se eu tenho recursos humanos, se eu tenho capital humano, se eu tenho aparato tecnológico, se eu tenho material para isso. Então, tenho que definir o problema a partir de uma análise, eu tenho que ver as ameaças do ambiente interno e externo, elaborar uma possível solução, ou, na realidade, ele fala em elaborar possíveis soluções, né? E a partir daí escolho uma. Então, eu tenho que fazer algumas análises de soluções para depois escolher uma. Então, vou comparar as alternativas e tomar uma decisão final. E, por fim, aí eu avalio todas as etapas passadas. Então, a avaliação é um critério que é definido dentro da metodologia, tá? Do método de Simon. Passando o método de Simon, tem o modelo militar, né? Lembrando que a administração, ela advém, né, da questão aí, ela tem um forte braço, né, na questão militarista, na questão bélica, né? Então, a gente vai lembrar de quê? A questão da logística no campo de batalha, o trabalho da intendência, a gente vai lembrar das questões táticas, e a partir daí a gente vai, né, aglutinar todas as ideias e a gente vê que a administração, de certo modo, ela bebeu muito da fonte, né, da questão bélica, da questão da arrumação do campo de batalha, é tanto. E temos alguns livros, inclusive centenários e um que é quase milenar, e é Síntese, né, ele vai falar diretamente da arte da guerra. A gente tem Maquiavel, que vai falar sobre a questão do príncipe, né, que é baseado na história da família Borgia, de Cesare Borgia, Alexandre Borgia. Então, né, ele parte também desse princípio. E o que é que diz o modelo militar? Ele foi largamente usado pelas Forças Armadas de várias nações, vários países. Sua divulgação foi feita durante a Segunda Guerra Mundial. Então, veja, a Segunda Guerra Mundial, ela foi trágica para a humanidade, mas, de certo modo, ela revolucionou a questão científica, porque em um período de 5 anos foram inventados muita coisa que até hoje a gente utiliza em casa, né? E não sabe que veio dali. É uma questão, e não só de objeto, mas também de questão tática, de questão operacional. Muitas teorias, muita técnica que se usa, né? Deriva desse período. Quando a gente pega, né? O diagrama de Ishikawa é um exemplo. Ishikawa, ele pegou o sistema de gestão da qualidade americano e ele regionalizou lá para Tóquio, né, para o Japão, para a linha de produção. Por quê? Tóquio, naquele período, pós-guerra, não tinha material, não tinha recursos de matéria-prima. Estou em um ambiente de ilha, pequeno, a economia devastada, o povo destruído. Então, tiveram que se mudar, e a partir daí foram inventados, né, muitas técnicas, muitos métodos, que até hoje é utilizado pelas empresas na administração. Então, ó, a gente vai ter o que aí? Nessa questão do modelo militar. A sistematização, né? Modelo militar, ele é sistematizado, né? Ele é treinado, ele é colocado, né, em testes. Então, o que é que a gente tem no modelo militar que pode ser absorvido para a administração, né? Que é roteiro, determinar a missão, descrever a ação e as linhas de ações que vão ser utilizadas, fazer análises diferentes, né? Das linhas de ações e comparação das linhas de ação que você escolheu.
e a partir daí tomar uma decisão. Então, veja, tanto em Simon como no modelo militar, eles falam, né, eles propõem que você deve determinar a missão. Simon fala determinar o... Simon vai falar em determinar, né, o problema. E a questão militar, ela vai dizer, você determina a missão, que já é um jargão militar. A partir daí você descreve as ações, né, no coletivo, várias, analisa essas diferenças, faz as comparações e toma uma decisão para ser usado. Toma um modelo, né? Escolhe um modelo para ser usado na questão da decisão. Na questão da técnica que você vai usar para uma tomada de decisão. Então, ó, o modelo militar, ele segue uma tríade. É preparação, decisão e ação. Então, ó, se você conseguir entender que no modelo militar segue essa tríade, né? A questão da preparação, a questão da decisão e a questão da ação. E na fase de preparação, né? Quando você já identifica esse problema, se faz uma pesquisa e a partir dessa pesquisa você consegue recolher uma coisa muito importante, ó, que são os dados que você, né, identificou no seu objeto, no seu problema. E a partir daí você entra na resolução do problema, considerando todos os fatores influentes, né, que estão diretamente ligados a esse problema. E o líder, né, deve solucionar esses problemas através dos dados mensurados. Esses dados podem ser qualitativo ou quantitativo, tá? E procurar também, né, ter atenção que as atitudes das pessoas são capazes de alterar as informações produzidas. Então, ó, quando ele fala que precisa ter atenção, é gerenciamento. Porque se os dados compilados, né, os dados que foram juntados, eles forem manipulados de forma errada, consequentemente você vai ter uma informação errada quando da sua tomada de decisão. Então, ó, o que a gente entende aí, né, que o modelo militar, ele é um modelo que analisa dados, que analisa informação, né, e através disso ele desenvolve alternativas e passa, né, e essas alternativas, elas têm potencialidades. Então, veja, sempre todos os processos vão ter pontos positivos e vão ter vulnerabilidades, né, pontos negativos. E a partir daí você isso te permite fazer uma tomada, uma melhor avaliação para uma tomada de decisão. Então, ó, o que é que também, né, vislumbra, o que é que também transparece nesse modo? Que é necessário, ó, feedbacks, mecanismos de feedback. Para que o dado ou a informação seja avaliada de forma eficaz. Então, né, recapitulando, para que aquela informação ou a decisão tomada não seja modificada ou alterada. Então, no modelo militar, requer muita atenção quando da compilação, né, da junta dos dados e do tratamento desses dados para uma tomada de decisão. E agora, né, saindo aí do modelo militar, a gente entra no modelo de Kepner e Trigoi, né? E o que é que ele vai falar, né? Que é um modelo exclusivamente racional do modelo de decisão, com a ausência total de utilização de ferramentas matemáticas e estatísticas, ó, e a ausência total de ferramentas de tecnologia. Então, ó, o modelo de Kepler e Trigoi, ele é um modelo quantitativo, né? Quantitativo. A partir daí, você vai conseguir, né, extrair dados para a tomada de decisão. E o que é, né, que esse método ele representa? Ele é um modelo muito usado e ele atende, né, as necessidades gerenciais da média e baixa gerência. E por ser uma questão de esquema, ele vai de encontro, né, a uma questão de esquema e lógica. Então, quando você monta, né, o problema, esquematiza a sua problemática, você vai ter, no fim,
números, né? Vai ter dados que lhe informem. Então, a questão lógica. E a partir dessa lógica, você vai conseguir visualizar, né, alguns pontos para a sua tomada de decisão. Então, ó, o modelo de Kaplan e Trigoi, ele vai estar pautado em 4 pontos. Listar as preocupações, fazer a separação, né, do problema, fazer a separação do problema, estabelecer prioridades e definir a sequência de ações. Então, ó, a gente vai estar listando o quê? Analisando o quê? Primeiro, aponta-se quais são as preocupações, quais são os problemas. Depois separa. A tendência é você separar por níveis, né? E depois estabelecer as prioridades. Aí a gente entra, né, na questão, ó, da matriz de gravidade, urgência e tendência. Vê, estabelecer prioridades. Qual vai ser a mais urgente? Qual não é? Qual precisa de tratamento imediato e que não precisa? E depois definir a sequência de ações para isso. Então, veja, a gente, mesmo com o modelo estatístico e matemático, a gente, só aqui em analisar, em olhar isso, a gente já pensa, né, em outras técnicas que venham a engrandecer a tomada de decisão. Então, por si só, já se pode utilizar outras técnicas para ver as prioridades. Tudo bem, eu analisei uma questão matemática e estatística, né? Eu vi uma técnica matemática e estatística de modelagem. Mas o problema, né, ele vai ser visto pelo gestor, por quem está na área. Então, lembrando, cada empresa, cada área tem sua peculiaridade, tem a sua problemática, e elas são diferenciadas uma das outras. Então, até mesmo dentro da mesma empresa, eu tenho a departamentalização que cada um tem seus problemas, pontos positivos e pontos negativos. E, a partir daí, né, a partir de um olhar, a partir de um planejamento, de um plano e planejamento, as pessoas, né, que estão naquele ambiente, ela vai dizer quais são as prioridades. Elas sabem, né, quais são as peculiaridades que os cercam ali naquele momento. Então, ó, é interessante também, mesmo utilizando técnicas, ter o olhar das pessoas. A tomada de decisão, ela é pautada no olhar das pessoas. Ela não é prudente tomar uma decisão unicamente, principalmente tratando-se de grupos de pessoas, né? Principalmente tratando de grupos de pessoas. Então, ó, eu tenho que ter a definição do problema, né? Especificar o problema, buscar as diferenças, encontrar mudanças e pesquisar possíveis causas. Então, isso, né, esses 5 pontos, eles já norteiam aí vários métodos. Então, tem a definição do problema, especificação, buscar diferenças, buscar mudanças e pesquisar possíveis causas. Então, entendendo, né, a análise do problema, eu vou à busca das decisões. Eu vou ser iluminado, né? Eu vou ter conhecimento para buscar as decisões. Então, a partir daí, eu vou definir a decisão, determinar os objetivos, classificá-los, vou desenvolver alternativas, avaliá-las e depois escolher a melhor, né? Quando eu escolho a melhor para ser utilizada, lembrando que cada ambiente é diferente um do outro, cada pessoa que circunda aquele ambiente é diferente uma das outras. Então, veja, quanto eu tenho aí de variável, né, para uma análise, para implantar uma tomada de decisão de fato. Eu vou ter uma escolha final. Partindo da escolha final, eu vou colocá-lo em prática. E a partir daí, eu tenho que fazer a avaliação. Se o método, a técnica, se as pessoas, se a tarefa foi executada de forma correta, se os dados estavam certos para a tomada daquela decisão. Lembrando que uma decisão, ela não agrada a todos e ela também não chega a ser 100%, tá? Ela vai ter aí problemas ao longo do caminho e esses problemas devem ter aí, né? Devem ser resolvidos de uma forma analítica,
com escutas também, né? E sempre com um plano B para o que venha a surgir aí dentro dos percalços na tomada de decisão. Então, vou ter também a análise do problema potencial, né? Definir a decisão implementada, propor um plano de ação. O plano de ação, né, que é peculiar também, você vai precisar estar no seio da empresa, vai precisar entender as peculiaridades do ambiente para tomar uma decisão, né, fazer um plano de ação com os recursos que você tem, com o pessoal que você tem, e que ele seja, né, de forma coerente e que seja benéfico para todos. Então, tenho que identificar as áreas críticas do plano proposto, eu tenho que analisar, né, aonde é os problemas desse plano, quais são as áreas críticas, qual é o nível de qual o nível da problemática de cada área crítica. Então, eu tenho que elencar também isso, né, para ver qual primeiro solucionar, ou qual primeiro pode atingir, de certa forma, o ambiente que pode parar as máquinas, pode parar a questão da empresa, pode parar uma área que venha prejudicar tudo, né? Lembrando que a empresa, ela é um seio sistemático, né? Ela é movida por sistemas. Então, quais são os sistemas? São as pessoas, a tecnologia, os departamentos. Eles entram como uma engrenagem, né? E propor ações preventivas, ó. Ação preventiva, né? Entra naquele esquema do sistema de gestão da qualidade, né? Ação corretiva, ação preventiva, tá sempre, né, fiscalizando para que não aconteça nada. Às vezes a gente acha, né, que o sistema de gestão da qualidade, ele é um sistema que ele está sozinho, ele está departamentalizado. Não, o sistema de gestão da qualidade é para ser usado e implantado por todos na empresa, por todos os setores. Mas, lógico, tem empresas que têm um setor de gestão da qualidade que é uma questão mais de auditoria, para ver se as coisas estão em conformidade, né? Então, veja, a ação preventiva, ela também faz parte da diária, do trabalho diário de um administrador, de um gestor, de um analista, de um assistente. E a gente vai ter também, né, um modelo de pesquisa operacional, que é que esse modelo, né, que é conhecido como PO, pesquisa operacional, ele pode nos nortear na tomada de decisão. Ele vai, né, partir de uma designação de uma área de conhecimento e consiste no desenvolvimento de métodos científicos e de sistemas complexos, com a finalidade de prever e comparar estratégias ou decisões alternativas, cujo objetivo é dar suporte à política da empresa e determinadas ações naquele local. Então, ó, mais uma vez, ó, a pesquisa, né, a PO, pesquisa operacional, surgiu na Segunda Guerra Mundial. Ó. Veja, a Segunda Guerra Mundial foi uma coisa... não foi benéfico para a sociedade, para a humanidade, né? Não foi benéfico. Homens se matando, a gente chega, né, à questão do hominídeo, do homem das cavernas. Então, a gente entra na selvageria, em processo de selvageria, né? E as guerras, elas podem ser questões ideológicas, religiosas, territoriais, e não foi bom. Mas, por outro lado, a gente teve um desenvolvimento tecnológico muito grande, um desenvolvimento científico muito grande. Eu estava lendo um artigo de jornal esses dias e eu descobri que uma mulher é a mãe do Wi-Fi. E o Wi-Fi nos ajuda todos os dias. E ela desenvolveu, só esqueço o nome dela, mas quem puder pesquisar e depois me avisar, eu agradeço. E ela desenvolveu, em 1943, uma tecnologia para interferência, né, nas comunicações inimigas que eram através de rádio. E ela descobriu o Wi-Fi. E naquele momento, os Estados Unidos achou complexo utilizar. Então, 10 anos depois, eles começaram a utilizar na Guerra da Coreia e viram que aquilo ali era
vamos dizer que militarmente era uma coisa muito boa para aquele momento. Era revolucionária, era uma coisa que estava à frente, né? Então, veja, em 1943 já se tinha conhecimento do Wi-Fi. Veja quando foi disponibilizado para o ser humano isso. Para a humanidade de forma geral, né? Os militares já usam. Então, passaram-se décadas para isso. Então, a gente vai ter mais uma pesquisa, mais um método que foi desenvolvido na Segunda Guerra Mundial. E esse método, né, ele foi utilizado para solucionar problemas relacionados com as operações militares, quando os aliados se viram confrontados com problemas complexos de natureza logística. Quem eram os aliados? Os aliados Estados Unidos, França, Inglaterra, Canadá, o Brasil. A gente vai ter, né, Rússia, a União Soviética na época, né, a China, a Austrália. E esse método foi desenvolvido, né, para questões de natureza logística. O que é que a gente tem de logística no belicismo? A gente entende como logística, né, que, a grosso modo, nos dias atuais, complexos de distribuição, e nesses complexos de distribuição ele vai ser, né, dimensionado áreas que essas dimensões vão ser separadas, então vai ter as entradas e saídas, inputs e outputs, né, e são selecionadas mercadorias e enviados, seja para o mercado, para o seu cliente. Então, a gente vai entender isso, é um serviço de entrega, logística, né, abastecimento. Então, quando a gente fala da natureza logística da guerra, a gente está falando de quê? Mover combustível, mover comida, mover munição. Então, isso faz parte da natureza belicista da logística. Fora isso, a gente também tem a questão tática e estratégica. Então, os comandos operacionais na resolução desses problemas foram criados, né, aí, grupos de trabalhos, grupos multidisciplinares, compostos por matemáticos, físicos, engenheiros e cientistas sociais. Então, veja, eu tenho equipes multidisciplinares, grupos matemáticos, físicos, engenheiros e cientistas sociais, psicólogos, economistas, administradores, contabilistas. Então, os métodos, né, conforme eu falei lá no início da aula, os métodos eles são utilizados por todos. E quando é agrupado, né, quando é multidisciplinar, que é mais de uma área científica que utiliza, isso dá bons frutos. E a pesquisa operacional surgiu daí. Então, como é que ela é definida? Ela vai ter 5 pontos. E, em suma, ela não difere muito das metodologias passadas, mas não é igual. Então, a gente vai ter formulação do problema, a modelagem, né, nesse caso, a gente já está falando de modelagem matemática, não é modelos para tomada de decisão, né? E modelo vem de modelagem de modelo, né? Então, quando a gente tem modelo hoje, a gente tem vários aí para escolher. Então, a gente vai ter formulação, modelagem, a solução, a avaliação e a decisão. Veja, em métodos que eu acabei de passar, a decisão era antes da avaliação. A gente avaliava depois. Então, fechava, né, a metodologia com a avaliação final. Aqui não. Avalia-se para depois tomar uma decisão. Então, é o contrário. E onde é que é usado, né? Como cada ponto corresponde aí a uma variável. Então, a gente vai identificar o problema a ser estudado. A estruturação dos dados, né? Veja, mais uma vez, quando eu falo modelagem, então estou falando de estatística, eu vou ter que ter dados, informações. E tanto no método militar quanto no método da operacional, os militares têm por peculiaridade trabalhar com dados, com informações, né? Quando a gente fala militar, podemos aí citar os inimigos deles, né, daquele momento. Então, a gente vai ter dados. Então, tem que definir a formulação da estrutura desses dados. A próxima fase, né, é representar ou fazer a modelagem, né, a construção desse modelo. Então, como é que eu vou fazer uma modelagem? Como é que é criado o modelo? É em cima de equações matemáticas. A partir daí, eu tenho, né, a solução
através de um método. Então, vou ter um método matemático ou algoritmo para alcançar esse resultado. E, a partir daí, eu consigo, né, avaliar o problema e faço os meus ajustes pertinentes para isso. E a decisão, né, é a escolha operacional da solução encontrada. Então, qual solução encontrada vai ser benéfica para a minha decisão? Então, lembrando, é muito difícil encontrar uma solução certa quando eu formulo mal os meus dados. Então, os dados eles devem ser bem organizados, bem tratados, né? E quando você, né, vai classificar esses dados, quando você vai executar ou vai rodar esses dados, se eles não forem, né, bem formulados, eles vão te dar aí incertezas na tua tomada de decisão, nos teus números. E a partir daí tu não consegue observar e nem descrever fielmente, né, o que tu tem ali para tomar tua decisão. A partir daí eu tenho outro modelo matemático. Aí eu vou ter, né, saindo do modelo operacional, que é estatístico matemático, agora eu vou ter o modelo matemático, que é mais um modelo. E ele, né, ele vai observar e compreender e aprimorar fenômenos que podem ser de ordem natural, social ou econômico, né? Então, veja, tem mais uma vez uma tríade aí. Então, o modelo matemático, ela vem para aprimorar fenômenos, vem para produzir, compreender, observar esses fenômenos, e eles estão aí, alçados nas questões naturais, questões sociais e questões econômicas. Então, a gente vai ter questão natural como a gente pode elencar aqui a fauna, a flora, o meio ambiente de forma, né, os rios, os mares. A gente vai ter a questão social. Então, já estou falando de pessoas, né? Já estou falando de população, de números de pessoas, de cultura. E eu vou ter a ordem econômica. Então, quando a gente fala na ordem econômica, a gente liga logo isso ao quê? A questão financeira, né? Macro e microeconomia. Então, lembrando, a macroeconomia, ela diz respeito, né, à questão de ordem, né, de uma nação. Então, vou ver os números que ali se apresentam, a questão de um continente. Eu vou tentar compreender como é economicamente, como se comporta, né, aquela população total. Já na microeconomia, na microeconomia eu vou estar analisando as questões diárias das famílias, né, o consumo, a média, o emprego, o salário. Então, eu tenho aí essas duas variáveis nessa questão econômica. Então, quando eu estou falando de família, eu também estou falando da questão social, né? E quando eu falo da questão natural, eu estou falando de recursos naturais. Então, os recursos naturais estão estritamente ligados à questão econômica também e social, né? Então, sempre eu tenho, eu vou ter sempre, né, uma preocupação científica nessas três variáveis. E esses fenômenos, né, podem ou não ser controláveis. E haverá condições de realizar previsões com pequeno nível de incerteza. Para tanto, é necessária a construção de modelos. Então, veja, todos os modelos, eles são enfáticos em dizer que existe uma incerteza. Mas você vai também entrar numa compreensão, né? Você vai observar para saber se aquilo ali, qual o nível de incerteza aquilo te traz, qual o nível de significância aquilo te traz. E, a partir daí, eu faço as representações do processo para os fenômenos citados, naturais, sociais e econômicos. Então, veja, sempre eu vou ter a incerteza e um modelo matemático, né, ele segue a questão de compilação, de junta, de classificação, né, taxonomia, da classificação dos dados. Então, os modelos matemáticos, eles podem ser o quê? Verbais. Então, já estou falando de uma questão qualitativa, né? Pode ser descritiva, representando por palavras e sentenças. Eles podem ser de ordem física, quando representado por algum tipo de material concreto, maquete. Então, veja, quando eu falo de ordem física, eu falo de força, né? Esquemáticos. Então, quando eu falo de esquemáticos, de esquemas, né, eu estou falando de gráfico, diagrama,
tabela, organograma, cronograma, e podem ser, né, como o método é nomeado, matemático. Ele é descrito por equações, por lógicas, por algoritmos, por funções. Então, ó, ele tem 4 vertentes que se pode, né, ser analisada para a tomada de decisão. Meus queridos alunos, aqui encerra-se mais uma prazerosa aula. E, como eu pergunto sempre no final da aula, houve dúvidas, minhas crianças? Se não houve, ou se aconteceu dúvidas, fale comigo pelo e-mail, pelo WhatsApp. Desde já eu agradeço e desejo uma boa noite a todos e uma boa quarta-feira. Vou à aula e vou parar a gravação da aula. Um abraço a todos.